Semana do dia 28 de outubro a 3 de novembro. Dá para acreditar que a gente já está em novembro? Passou muito rápido. Mas vamos lá para os destaques da semana. A gente vai ter a lua nova em Escorpião, que vai ser na sexta. No dia seguinte, no sábado, a gente tem o ingresso de Mercúrio em Sagitário. E esse ingresso de Mercúrio em Sagitário é importante, porque Mercúrio vai aprontar, vai ficar retrógrado, vai ficar 2 meses em Sagitário. Vou contar mais ao longo do vídeo. E a gente também tem Vênus fazendo aspectos difíceis, primeiro com Saturno e depois com Júpiter. E também temos no final do vídeo os arcanos da semana, que eu tirei aqui Torre com o 5 de espadas. Não tá fácil essa combinação. Para quem não me conhece, meu nome é Cris Nunes, sou taróloga e astróloga. E se você quiser marcar o seu mapa natal, revolução solar ou consulta de tarô, acesse o meu site, crisnunes.com. É só clicar no link que eu coloquei aqui na legenda. Lá tem todas as descrições, valores e o contato direto comigo para você agendar. E também me siga no Instagram, @crisnunes, porque lá tem um conteúdo diferenciado, coloco mais detalhes sobre tarô, astrologia. Então, é bem legal você me seguir lá no Instagram, @crisnunes. E se você gosta do jeito que eu explico, curta o vídeo, interaja, comenta, porque isso ajuda muito o canal. Primeiro eu vou falar da Vênus, que vai fazer alguns aspectos difíceis ao longo da semana. Então, logo na segunda-feira, a gente tem Vênus fazendo uma quadratura com Saturno. A Vênus está em Sagitário, que é uma condição em que ela fica peregrina, ou seja, ela não tem muita força para exercer todo o poder e função desse planeta quando ela está nesse signo. Porém, ela está no termo dela, ou seja, tem um pontinho a mais para dar um poder para essa Vênus. E Saturno, como está em Peixes, que é um signo que exalta Vênus, vamos dizer que essa quadratura ela gera um clima de insatisfação, de incômodo, como se fosse uma chatice pelo começo do dia da segunda-feira, uma coisa meio desagradável, mas assim não é um dos piores aspectos dada essas condições. Então, assim, para marcar um date na segunda ou falar de assuntos mais românticos, não, evite segunda-feira. Depois a gente tem Vênus formando um aspecto de oposição com Júpiter. O ápice, o aspecto exato vai ser no domingo, mas a gente vai sentindo progressivamente esse aspecto. E Júpiter fala sobre exageros, né, os excessos. Então, nessa oposição, tem uma coisa que está excedendo. Então, pode ser, às vezes, um excesso de expectativa, um excesso de empolgação. Cuidado também com gastos exagerados que a gente faz sem critério. E tudo que fala dos excessos dos prazeres, né? Já que Vênus rege esse assunto. Prazer, amor, relacionamento, tem uma coisa aqui de excesso e de falta de critério. Então, toma um cuidado, porque outra característica de Júpiter, como eu falei das expectativas, é criar ilusões. Criar ali um cenário onde não corresponde muito com a realidade. Então, domingo é um dia que tem que ter mais atenção para gastos e também para a questão de relacionamento, porque tem essa energia de excedente, de exagero. No dia 1, na sexta-feira, abrindo o mês de novembro, a gente tem a lua nova em Escorpião. E primeiro vamos para os dados técnicos dessa lua, que acontece no grau 9:35 de Escorpião, às 9:46 e 11 segundos, horário de Brasil, ou meio-dia e 46, 11 segundos, horário de Portugal, Lisboa. Primeiro eu vou falar agora o astrologuês dessa lua nova em Escorpião e depois eu vou para um significado mais psicológico dessa lua nova, tá? Então, assim, a lua, quando ela está em Escorpião, ela está em queda. É um signo que ela fica desconfortável, já que ela se exalta no signo oposto, que é Touro. Então, não é confortável para a lua ficar em Escorpião, é muito denso, é muito difícil, né? Que a lua é um astro muito sensível, muito delicado, e a gente está falando das águas profundas e marciais, né? Já que Escorpião é regido por Marte. O Sol em Escorpião também não tem dignidade, está peregrino. E Marte, que rege o signo de Escorpião, está em Câncer, que é o signo da sua queda, está enfraquecido. Então a gente tem a Lua em queda e Marte em queda. Se a gente pensar numa escolha de uma data poderosa, uma Lua nova poderosa, essa não seria o caso. A gente tem os planetas aqui enfraquecidos, então é mais delicada essa lua nova em Escorpião. Então, se a gente pensa na astrologia eletiva, né, que é a escolha de uma data para às vezes um acontecimento, um evento importante, essa data não seria bacana, tá? Bom, a gente tem a Lua em Escorpião e Marte, que é o regente em Câncer. Eles estão em signos trocados, que a gente diz que é disposição mútua, né? Não está tendo aspecto entre a Lua e o Marte, já que Marte está mais afastado ali no grau 29, mas eles estão em signos trocados, então isso dá uma ajudinha. Mas mesmo assim,
A posição por signo, que debilita o planeta, já mostra uma dificuldade. Também a gente observa no céu Sol e Lua fazendo um trígono com Saturno, que está em Peixes. E assim, o céu ele está com bastante água. A gente tem 5 planetas em água: Sol, Lua, Mercúrio, Marte e Saturno. Estou contando só os planetas tradicionais. Então a gente tem bastante elemento água no céu, uma densidade emocional, a sensibilidade muito aflorada. E a gente também tem um triângulo, um grande trígono de água entre Marte, Mercúrio e Netuno. Então, isso ativa a nossa intuição, a nossa sensibilidade, a nossa imaginação. Mas pensando num nível mais psicológico, gosto dessa ideia da gente colocar uma intenção a cada lua nova. Escorpião é um signo de densidade emocional, é água fixa. Então tem uma coisa de olhar mais a fundo, olhar para aspectos às vezes mais delicados, sombrios. Escorpião é um signo que lida com aquilo que não é agradável, com aquilo que não é fácil e vai sem medo. Então, às vezes, é o momento de lidar com alguns assunto espinhoso, assunto mais delicado, assunto mais difícil. Às vezes pode ser algo do passado, algo que não foi curado, algo que gera uma grande reatividade, né? Pensando nesse Marte que está em Câncer. Então, basicamente, olhar para aquilo que a gente reprime ou evita emocionalmente, porque esse é um caminho da gente acessar o nosso poder emocional, a nossa força emocional, que é justamente lidando com aquilo que é difícil, transformando, às vezes expurgando, eliminando algum padrão emocional, já que Escorpião é regido por Marte, um signo que faz cortes, que elimina. Pergunta para essa lua nova, pensando em termos emocionais, o que precisa ser expurgado ou transformado da sua vida, hein? E no dia 2, no sábado, Mercúrio ingressa em Sagitário, onde ele vai ficar mais ou menos 2 meses, do dia 2 de novembro até o dia 8 de janeiro. E geralmente Mercúrio não fica tanto tempo num signo, ele fica um mês ou menos disso, mas como ele vai ficar retrógrado, do dia 26 de novembro a 15 de dezembro em Sagitário, então esse Mercúrio vai dar uma causada. E Mercúrio em Sagitário está no seu exílio, já que Mercúrio rege Gêmeos, que é o signo oposto ao Sagitário, né? Então é como se esse Mercúrio fica mais sem lei, ele não atende muito às funções dele, que é ver o outro lado da moeda, olhar diferentes perspectivas, analisar mais o detalhe. E o Mercúrio em Sagitário pode ficar muito dogmático, muito alinhado à própria verdade, mais unilateral, muito entusiasmado, muito eufórico, mas perde esse poder de análise. Mas é interessante observar que no céu, Júpiter, que rege Sagitário, está em Gêmeos, que é a regência de Mercúrio. Então aí há uma disposição mútua. É como se houvesse uma colaboração entre esses dois planetas, mas à medida que Mercúrio for avançando nos graus, ele vai formar uma oposição com Júpiter, um aspecto difícil, né? E Júpiter está retrógrado, então tem um momento da gente rever as nossas verdades, as nossas certezas, a qualidade das nossas informações, do nosso conhecimento. Mas enfim, quando chegar o período de Mercúrio retrógrado, vou falar sobre isso com mais detalhes. E os arcanos da semana, a gente tem a Torre com 5 de espadas, muito delicada essa combinação, né? Porque no sentido de entendimento, de conversas, pode gerar muito ruído, muita insatisfação. Certas conversas podem não levar a nada. Então, muito cuidado para algum acontecimento não dar ruim, literalmente, sendo desastroso por uma falta de entendimento. E às vezes a gente insistir em algum assunto que não há uma disponibilidade do outro lado, sabe? Que por orgulho, a gente insiste em alguma coisa, só que não vai dar certo, tá? A torre, no melhor das interpretações, pode ser um processo de desconstrução, a gente abrir mão também do nosso orgulho aqui. Fica essa dica aí de orientação para cuidado nas nossas conversas ao longo da semana. Bom, encerro por aqui o vídeo de hoje e se você quiser marcar uma consulta, já sabe, entra lá no meu site crisnunes.com e também te aguardo você me seguindo lá no Instagram, @crisnunes.